Preparado para a aula 1? Vamos lá? Para essa aula, nós vamos fazer uma rápida revisão a respeito aí de cinemática escalar, começando aí com os conceitos de movimento, repouso, referencial e bem como também trajetória, variação de espaço e velocidade escalar média. E logo após nós vamos começar aí com as resoluções dos exercícios do nosso material. Então acompanhe aí. Bom, a partir de agora eu não vou mais aparecer, tá certo? Você vai ver simplesmente aí o resumo do conteúdo, mas eu estarei aqui com vocês. Então vamos lá começar aí a nossa revisão a respeito de movimento e repouso. Então o corpo ele está em movimento com relação a um dado referencial, um referencial adotado, quando sua posição e não distância, tá? Variar no decorrer do tempo, tá certo? Bom, vamos pegar aqui um exemplo, vamos pegar esse ponto aqui, olha. Esse ponto central, tá? E com relação a esse ponto, vamos pegar aqui, olha, um outro corpo, tá certo? Esse corpo aqui, olha, ele estará em movimento com relação a esse referencial adotado, mas repare que a distância se mantém, tá? Mas a posição varia no decorrer do tempo, tá certo? Então aí nós podemos dizer que esse corpo está em repouso com relação a esse ponto central. Do jeito que você visualiza aqui, claro que ele se encontra em repouso, pois a sua posição não varia mais no decorrer do tempo. Tá certo? Trajetória. Bom, vamos pegar aqui então a trajetória desse corpo aqui, olha, quando ele estava em movimento com relação a esse ponto central. Então dizemos que a trajetória de um corpo com relação a um dado referencial corresponde à linha imaginária quando ligamos as várias posições ocupadas por esse corpo nos instantes sucessivos, durante o movimento. Tá certo? Então tá aí aqui no caso uma trajetória circular, tá? Novamente, a distância é o raio, não variou a distância, mas esse corpo estava em movimento, pois a sua posição com relação a esse ponto central variava, tá certo? Variou, melhor dizendo, tá? Bom, espaço. Vou pegar aqui então, olha, essa trajetória, tá? Esse corpo então ele vai executar esse movimento, um movimento aí nessa trajetória, tá certo? E vamos pegar aqui a origem dos espaços, tá? O espaço zero, o marco zero, ao longo dessa pista, se você pensar assim, tá? Bom, esse corpo aqui, olha, ele se encontra inicialmente no espaço 1, tá? E no sistema internacional adotamos o metro, tá certo? Então, o metro, tá? Bom, então chamamos aí de espaço a posição que o corpo ocupa ao longo da trajetória, tá certo? Então, representado aí pela letra S, como eu falei, no sistema internacional de unidades, a unidade aí é dada em metro. Okay? Então, esse corpo vai sair da posição inicial 1 metro, vai executar esse movimento e vai chegar na posição final 5 metros. Ok? Então, tá aí, olha, ao longo da trajetória. Tá? Então, ele ocupou aí diversas posições até chegar à posição 5 metros, ou melhor dizendo, o espaço 5 metros. Ok? Então vamos pegar a situação que nós havíamos estudado anteriormente. Então está aí o objeto ocupando o espaço inicial, valendo 1 metro, tá certo? Esse objeto, então, ele vai se deslocar e vai para a posição final, o espaço final, valendo 5 metros. Chamamos de variação do espaço a diferença entre o espaço final pelo espaço inicial. Então vai ficar ΔS igual a espaço final menos o espaço inicial, tá certo? As duas notações aqui você pode adotar. Tá? Aqui, olha, SF, espaço final, menos SI, espaço inicial. Ou, como é de praxe aqui embaixo, S, simplesmente S para o espaço final, menos S0, que é o espaço inicial. Tá certo? Bom, nesse caso aqui, no sistema internacional, o ΔS também vai ser dado em metros. Ok? Bom, você pode ter aqui um ΔS positivo, como é o caso, tá certo? 5 menos 1, 4 metros, a variação do espaço. Como você também poderia ter um ΔS negativo. O móvel, ou seja, estaria partindo aqui do espaço inicial valendo 5 metros e ocupando o espaço final valendo 1 metro. E aí você teria uma variação de menos 4 metros, tá certo? Isso vai nos auxiliar posteriormente a identificar que tipo de movimento o corpo está efetuando, se é um movimento progressivo ou se é um movimento retrógrado.
Velocidade escalar média. Chamamos de velocidade escalar média a taxa de variação do espaço no intervalo de tempo, ou seja, ΔS sobre ΔT. Tá? No Sistema Internacional de Unidades, como eu acabei de falar, o ΔS é dado em metros, tá certo? E o ΔT, que seria um intervalo de tempo mais apropriado, tá? Dado em segundos. Portanto, no Sistema Internacional, 1 metro por segundo é a unidade de velocidade escalar média. Tá? Eu costumo adotar essa segunda notação aqui, 1 metro vezes segundo elevado a menos 1, mas repare que é a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Tá? Uma outra unidade de velocidade que não é do sistema internacional, mas é bastante utilizada, por exemplo, aqui no Brasil, é o quilômetro por hora. Tá? Bom, você pode converter 1 metro por segundo para quilômetro por hora. Então, basta você pegar 1 metro por segundo igual a 3,6 km por hora e efetuar aí a respectiva regra de 3, bem simples, tá certo? É bom você memorizar isso daqui, tá? Vai facilitar bastante aí nas resoluções de muitos exercícios. Mas o ideal é você, em vez de utilizar 1 metro, usa 10 metros por segundo, igual a 36 km por hora. Às vezes vai ficar bem mais fácil de efetuar aí os cálculos para efetuar aí a conversão de unidades de velocidade, ok? Vamos para os exercícios? Então vamos para a resolução dos exercícios. Olha, é sempre interessante você fazer a leitura do enunciado do exercício, tá? E depois aqui você vem para a resolução. Então espero que você tenha lido aí o enunciado do exercício da página 31. Primeiro exercício, vamos lá? Olha só, ele forneceu aí o ΔS do movimento, ΔS total de 2 km, sendo que no primeiro trajeto o movimento foi executado com a velocidade escalar média, né, de 40 km por hora e o segundo trecho com a velocidade de 60 km por hora. Tá? Bom, ele quer a velocidade média de todo o trajeto. Não confunda a velocidade média com média das velocidades. Eu não posso pegar aqui a velocidade 1, 40 km por hora, mais a velocidade 2, valendo 60 km por hora, dando aí 100, e dividir por 2 para dar 50. Não, não é isso. Isso aí é média das velocidades. Tá? Ele quer a velocidade média desse trajeto. Bom, o primeiro trajeto de 1 km foi efetuado aí com a velocidade média de 40 km por hora. Se eu quiser calcular o tempo, basta pegar então o ΔS e dividir pela velocidade. Então, o primeiro trajeto foi executado aí no intervalo de tempo de 1/40 de hora. Tá? O mesmo procedimento para encontrar aí o intervalo de tempo gasto para efetuar aí o segundo trajeto, de 1 km. Tá certo? Mesmo procedimento, então, uns 60 avos de hora. Tá? Ele quer a velocidade média de todo o trajeto, então o ΔS total é de 2 km. O intervalo de tempo total, basta eu somar o intervalo de tempo aí do primeiro trajeto, tá certo? O intervalo de tempo do segundo trajeto, então eu vou pegar 1 sobre 40 avos mais 1 sobre 60 avos. Tá? Efetuando os cálculos aqui, eu vou encontrar 48 km por hora, bem diferente dos 50 km por hora, que é a média das velocidades. Então, mais uma vez, não confunda esse tipo de exercício em que ele quer a velocidade média e não fique tentado a pegar a média das velocidades. Nada disso. Tá? Isso pode servir aí por uma questão de estatística, tá certo? Frequência e tal. Não é o caso. O nosso caso aqui é a velocidade média. Seria a velocidade que ele executaria constantemente, tá certo? A velocidade constante para gastar esse intervalo de tempo. Tá? Vamos para a segunda questão? Questão de número 2, ainda na página 31 do nosso material, é bem parecido com esse primeiro que nós acabamos de resolver, tá? Sendo que o ΔS total vale 140 km no intervalo de tempo de 3 horas. Esse foi um movimento executado pelo corpo. Porém, ele executa, calculamos aqui já a velocidade média, tá, do movimento total, tá certo? Isso vai ser importante. Mas ele coloca no enunciado que no primeiro movimento aqui, olha, no primeiro trajeto de 40 km, ele executa com uma certa velocidade V1. Tá? E já no segundo trajeto, que é 100 km, para dar o total de 140, ele executa com uma velocidade V1 mais 10 km por hora. Tá certo? Bom,
ele quer aí qual é o valor de V1, qual a velocidade que ele executou aí o primeiro trajeto, tá? Sendo que eu já tenho a velocidade média. No primeiro exercício, não, ele pediu a velocidade média de todo o trajeto. Aqui eu tenho a velocidade média de todo o trajeto, então ele quer simplesmente a velocidade média do primeiro trajeto, tá? Mas o modo de resolver é bem parecido com o do primeiro exercício, tá? Então vamos lá. Então a velocidade média de todo o trajeto, se eu tiver que usar o mesmo procedimento, então vai ser o quê? Vai ser todo ΔS, 140, dividido pelo intervalo de tempo do primeiro trajeto, mais o intervalo de tempo do segundo trajeto. Agora compare essa última equação com o que nós encontramos lá em cima. Bom, se você comparar, você vai chegar à seguinte conclusão. O que eu tenho aqui embaixo, que é o intervalo de tempo total, tem que ser igual a 3 horas. Tá? Bom, então vamos somar aqui essas duas frações. O melhor a se fazer aqui, para você efetuar os cálculos, é você multiplicar os dois lados da igualdade pelo produto V1, V1 mais 10. Tá certo? Então, vou multiplicar tudo por V1, que multiplica V1 mais 10. Dessa forma, eu me livro aqui desse V1. Então, vai ficar 40, que multiplica V1 mais 10. E aqui, olha, eu vou me livrar desse V1 mais 10 aqui embaixo. Então, vai ficar 100, que multiplica V1. Tá certo? E aqui do lado direito vai ficar 3, que multiplica V1, que multiplica V1 mais 10. Tá? É o melhor se fazer. Tá? Mas sem problema, se você tirar aqui o mínimo, que vai ser igual ao produto, vai dar no mesmo. Tá certo? Bom, aqui ficou tranquilo, né? Você vai ter aqui uma equação do segundo grau. Já visualizou isso, não é isso? Bom, você vai encontrar então a seguinte equação. 3 que multiplica V1 ao quadrado, menos 110 V1, menos 400 igual a zero. Tá? Vamos lá, vamos apelar aí para a fórmula de Bhaskara, tá certo? Bom, então eu tenho menos B, 110, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A, tá? Por isso que aparece 6 aqui embaixo, tá? Eu vou pegar simplesmente o valor positivo da velocidade, tá? O valor negativo não vai ter auxílio nenhum para a gente, tá certo? Não vai ajudar em nada. Então, se você efetuar os cálculos, você vai encontrar a velocidade V1 valendo aí 40 km por hora. Tá? Bem interessante essa questão, bem parecida com a primeira, uma variante daqui da primeira questão. Vamos para a terceira questão? Ainda na mesma página, 31, vamos para a questão de número 3. Então, peço que você, novamente, leia o enunciado da questão, tá certo? Para você ficar a par aí da questão, tá? Preste atenção no desenho que foi colocado na questão. Bom, em primeiro lugar, eu vou pegar a distância entre o ponto P e o ponto Q valendo L. Tá certo? Vou pegar a distância entre o M1, onde se encontra aí o primeiro dispositivo, até o alvo Q, valendo X, tá? Bom, eu vou pegar agora a distância de Q até o segundo dispositivo, M2, valendo Y. Então, olha, a distância entre P e M2, utilizando aí Pitágoras, tá? Se você observou bem a figura, então vai ficar L ao quadrado mais Y ao quadrado extraindo a raiz. Ok? Eu vou utilizar esses dados aí para resolver a questão, tá? Vamos lá então, olha só. O intervalo de tempo para que o dispositivo consiga aí, encontrar o sinal sonoro, tá certo? Do disparo, vai ser igual à distância percorrida pelo som, que vai ser nada mais do que L menos X, dividido pela velocidade do som, tá certo? VS, tá? Bom, o intervalo de tempo para que o dispositivo encontre, ou melhor dizendo, né, receba o sinal sonoro do impacto do projétil no alvo, vai ser então o tempo que o projétil leva, tá? O projétil vai ter que viajar L até chegar ao alvo, tá? Dividido então pela velocidade do projétil, então L sobre V, mais o retorno, não é isso? Que ele vai retornar simplesmente X. Então ele vai retornar de Q para M1. Então ele vai retornar X e aí quem retorna é o som. Então dividido pela velocidade aqui do som. Tá certo? Conforme foi colocado no enunciado, então eu posso dizer que ΔI, tá certo? De cima é igual ao de baixo. Eu vou encontrar então a posição X, tá? Quanto vale o X, tá? Vamos guardar esse resultado aí, ok? Agora, nós vamos encontrar o intervalo de tempo que o som leva para chegar no dispositivo 2, tá certo? Do disparo. Então, do disparo, o som do disparo, ele vai percorrer toda a distância P até M2, então vai ser igual a L ao quadrado mais Y ao quadrado, extraindo a raiz, dividido pela velocidade do som, VS.
ok? Bom, o ΔT2, melhor dizendo, o tempo que o dispositivo M2 vai receber o sinal sonoro do impacto do projétil no alvo, então vai ser o tempo que o projétil tem que viajar de P até Q, então L sobre V, como nós fizemos aqui, tá? L sobre V, mais o tempo que o som vai viajar do alvo até o ponto M2, até onde se encontra o dispositivo M2. Vai viajar a distância y, então dividido pela velocidade do som Vs, tá certo? Então, conforme foi colocado no enunciado, tá certo? Vamos encontrar então que o ΔT2 aqui de cima é igual ao de baixo, nós vamos encontrar o valor de y, de forma semelhante ao que nós fizemos aqui, tá? Isso aqui é um pouco mais chato, porque eu tenho que me livrar dessa raiz quadrada. Eu tenho que elevar os dois lados da igualdade ao quadrado, assim eu me livro dessa raiz quadrada, tá certo? Vamos fazer isso. Então, elevando os dois lados ao quadrado, você vai utilizar aqui o produto notável, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, então você vai encontrar essa expressão. Você vai isolar o y ao quadrado aqui, tá? Repare que você vai cancelar dos dois lados a igualdade, tá certo? E você vai isolar o y aqui, olha. Você vai encontrar, então, para o y essa expressão. Como ele quer a razão entre x e y, então, tá aí, olha, de acordo com o que foi colocado no enunciado, a alternativa correta, letra A. Uma questão bacana, essa questão aí, bem interessante, de você analisar novamente e tentar refazer essa questão sem observar aí, sem visualizar a resolução, tá certo? Se você tiver dúvida, você pode voltar aí na nossa videoaula, ok? Vamos para o próximo exercício? Próxima questão já se encontra na página 32. Então vamos lá, a quarta questão. Bom, de acordo com o enunciado, né, ele coloca aí a velocidade aí de uns animais valendo 30 km por hora, o que corresponde a 500 metros por minuto. Isso aqui vai ser útil, esse tipo de conversão, tá? Então é sempre interessante você pensar aí nas conversões quando elas forem convenientes. Então vamos lá. Bom, o intervalo de tempo gasto pelo primeiro animal para executar aí a sua corrida vai ser, então, a distância total de 600 metros dividido por sua velocidade, que é de 1,5 metros por minuto. Daí eu ter colocado essa conversão aqui, a velocidade do segundo animal, tá certo? Que está em km por hora para metros por minuto. Assim eles terão aqui a mesma unidade de velocidade, tá? Então, olha, o intervalo de tempo total gasto pelo primeiro animal aí é de 400 minutos. O segundo animal, ele também parte simultaneamente com esse primeiro animal, tá certo? Então, necessariamente, para que ele não perca a corrida, ele, no mínimo, aí vai empatar, tá certo? Então, ele tem que fazer o trajeto no mesmo intervalo de tempo, 400 minutos, ok? Acontece que esse segundo animal aqui, ele dispara na frente, né? Tudo bem que eles saem simultaneamente, mas ele é bem mais veloz, 500 metros por minuto, ao passo que o outro é de 1,5 metros por minuto, então ele dispara na frente e ele corre ao longo aí, de acordo com o que foi colocado no enunciado, meio minuto, tá? Então ele percorre meio minuto aí na frente do primeiro animal. Só que ele vai parar para dar um cochilo, tá? Então todo o tempo de 400 minutos que ele vai gastar tem que servir aqui para o que ele gastou na parte inicial dos meio minuto, tá certo? Mais o tempo do cochilo e mais o que lhe resta para correr. E o que lhe resta para correr? Bom, ele não vai correr mais os 600 metros. Então, ele vai correr 600 metros menos 500, que é a sua velocidade, 500 metros por minuto, vezes meio minuto que ele ficou correndo, tudo isso dividido pela sua velocidade. Então, ΔS que lhe resta, dividido pela sua velocidade de 500, tá? Efetuando os cálculos, então o tempo que ele vai poder tirar um cochilo é de 398,8 minutos. Ou melhor dizendo, 6 horas, 38 minutos e 48 segundos. Isso já não é mais um cochilo, isso já é quase aí uma noite completa de sono, tá certo? Bom, questão bem interessante aí que relaciona, melhor dizendo, velocidade média e aí com os intervalos de tempo que você tem que discriminar, tá? No caso aí, meio minuto anteriormente, mais o tempo aí que o animal leva para cochilar, tá certo? Bom, é sempre importante você tentar refazer esses exercícios que nós fizemos,
sem visualizar aí novamente a resolução. Claro, restando dúvida, aí você pode voltar aí na nossa videoaula, tá certo? Então é sempre recomendável que você tenha esse tipo aí de procedimento, ok? Leia sempre o resumo da teoria antes da aula e após a aula, ok? Assim você consegue fixar melhor aí o assunto. O que você achou dessa aula? Coloque aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se puder, compartilhe esse vídeo, assim aí ative os sininhos e dê o seu joinha. Até a próxima aula!